Olá pra vocês, tudo bem? Muito bom dia, tá bom? Ou boa tarde, ou quem sabe uma boa noite, né? Que quero saber qual é a hora do seu dia, né? Que você vai estar aí hoje disponível, né? Pra assistir a nossa aula de hoje. Hoje, quinta-feira, né? Dia 28 de maio, tá bom? E para darmos início, né, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar ciência, tá bom? Nosso assunto de hoje a gente vai trabalhar o solo e o subsolo, tá bom? Ou seja, a camada superficial, ok? E a camada que está abaixo dele, porque vem o solo e depois vem o subsolo. E os tipos de solo, as características, os componentes, quais são os tipos de solo, tudo isso a gente vai descobrir hoje já já. Uma aula super divertida, super gostosa, tá? Tem surpresas aí mais tarde, tá bom? Daqui a pouco mais no próximo vídeo. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês, uma pequena experiênciazinha nesses tipos de solo, né? Para mostrar a impenetrabilidade da água em cada tipo de solo, tá bom? Primeiramente, eu quero pedir para você já ir se preparando. Pegue aí logo em mãos a sua apostila, tá bom? Já fique com ela, ok? Porque à medida que Tia Amanda for ressaltando aqui alguns tópicos, ok? Aí a gente vai dar uma paradinha para grifar algumas coisas importantes, tá bom? E isso vai ajudar você a ter mais praticidade na hora que você for realizar as suas atividades, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né? Já pegou a sua folhinha, né? Vamos se preparar. Vamos destacar o seguinte. Primeiro, dentro da nossa folhinha tem a seguinte introdução. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os elementos naturais do ambiente, ok? Vamos começar pelo solo, onde desenvolvem vários tipos de vegetação e vivem os seres humanos e diversas espécies de animais, ok? O solo, ou terra, né? Como também é chamado, é a camada mais superficial da crosta terrestre. Foram necessários milhões de anos para que ele se formasse. Ele é formado por fragmentos de rocha que sofreram transformações naturais causadas pela chuva, pelo vento, pelo calor e por outros agentes. Essas rochas foram se fragmentando, ou seja, foram se decompondo, ok? Isto é, quebrando-se, né? Foram se partindo cada vez mais, até formar os pequenos grãos soltos, como areia, a argila e o calcário, ok? Pode grifar esse pedacinho, porque isso aí também vai destacar os nossos tipos de solo, ok? E temos também aqui embaixo restos decompostos de seres vivos, animais e vegetais. Passaram a se misturar ao material solto e maciço, em que as rochas se transformaram. Os seres vivos que foram morrendo também foram sendo misturados aos grãos das rochas fragmentadas, ok? Aí você pode colocar no cantinho aí, ó, esse tipo de vegetação denomina, esse tipo de solo denomina-se solo umífero, ok? Você pode destacar aí, tá? Aí vem aqui embaixo, ó, nas regiões em que há agricultura, os solos vão se tornando mais rasos, pois a terra afofada é levada mais facilmente pelas águas da chuva e pelo vento, sendo esse processo conhecido como erosão do solo. A erosão pode ocorrer em qualquer solo sem vegetação. A agricultura também pode empobrecer o solo, deixando sem nutrientes. Por isso, é importante a rotação de culturas ou garantir um período de descanso do solo. Ou seja, acontece, né, são vários tipos de erosões. Nós vamos descobrir agora já já. O que vem a ser a erosão em si? A erosão é quando um solo, quando você olha assim para uma determinada, vamos dizer assim, um morro grande, né, alguma mata, alguma coisa, e
quando você vê que ele tá meio esburacado, não tem, vamos dizer assim, não tem muito mato, nem vegetação naquele lugar, ou até mesmo capim, né, em alguns tipos de solo, aquele pedacinho tá sem. O que aconteceu? É a ação dessa chuva, desse vento, desses efeitos naturais que causa a erosão. E isso que deixa o solo empobrecido, porque ele fica exposto, né? É como se fosse nós, seres humanos, nós não vestimos roupa, né? Nós não andamos vestido. É como se você fosse um bebê, acabasse de nascer e estivesse nu, estivesse exposto ali. Se você ficar totalmente nu, exposto ao sol, você não vai se queimar, né? Exposto a muito a ação do vento, a muita ação da chuva. A gente não se protege do frio, do calor, de tudo isso. A gente não tem essa proteção. O solo também é a mesma coisa. Ele precisa dessa proteção. É como se tivesse um revestimento em volta dele. Porque se ele ficar totalmente assim, ó, pá, exposto assim à natureza, ele vai perder os seus nutrientes, ele vai ficar empobrecido, ele vai perder os seus minerais e não vai começar, e vai demorar anos e anos para ele poder se recuperar, tá bom? Então, retomando, desculpa, o nosso assunto, vamos lá aqui no quadro agora. Vamos lá, repetindo, né? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, ok? E a sua composição, ou seja, a composição dele é areia, argila, calcário e humus. Então são 1, 2, 3, 4 tipos de componentes, tá bom? Preste atençãozinha, porque tem uma perguntinha aí pra vocês fazerem. Beleza? Então vamos lá, sua composição é de areia, argila, calcário e humus, tá bom? Agora vem aqui os tipos de solo, tá bom? Nós temos um solo arenoso. Não, perdão, gente, desculpa. Volta tudo. Perdão, eu te amo. Eu acabei lendo ao contrário. Desculpa, perdão. Repetindo. Areia, argila, calcário e humus são os tipos de solo, tá bom? O componente está aqui embaixo. Eu acabei falando o contrário. Perdão. Então, o areia, argila, calcário e humus são 4 tipos de solo, tá bom? E a gente já vai descobrir a característica de cada um, tá bom? Aí vem, a areia significa um solo arenoso, a argila significa um solo argiloso, tá bom? O calcário significa um solo calcário mesmo, e um solo de humus significa um solo umífero, tá bom? Então nós somos 4 tipos de solo, e já vamos descobrir o que cada um representa, ok? E aqui embaixo, recapitulando, que vem a sua composição. Ele precisa de água, de ar, matéria-prima e grãos de areia, ok? Esses grãos de areia vai vir tudo, vai vir argila, calcário, humus. Então ele precisa dessa composição aqui, ó. O mais importante, tá bom? Água, areia, matéria orgânica e grãos de areia, tá bom? Então precisa de 1, 2, 3, 4 componentes, ok? E aqui em cima nós temos os tipos de solo, tá bom? Então, peraí um minutinho. Vamos pegar aqui, ó, o nosso quadrinho, só pra gente recapitular aqui. Tudo bem? Tá pra todo mundo ver? Então, vamos lá. Um solo, que a tia Amanda acabou de falar, ó. Um solo arenoso, ok? O que é um solo arenoso? É esse aqui, ó. É muito seco, porque a areia é permeável e deixando passar com facilidade a água das chuvas. Ou seja, um solo arenoso, que é formado de areia, é onde você vai despejar a água e ela vai fazer assim, ó, vai embora, numa facilidade tremenda, muito rápido, tá bom? Aí vem aqui, ó, e outra coisa importante, esse solo, ó, não é fértil, ok? Fértil significa que ele não é propício para que você venha fazer algum tipo de cultivo, alguma plantação. Ele não é fértil para isso, ele não tem fertilidade, ok? Não vai produzir, tá bom? E temos também aqui, ó, o solo agora. Aqui, ó, o solo. A caneta está dando chute aqui. Tia Amanda vai pegar uma outrazinha, tá bom? Desculpa, gente, tô meio atrapalhada hoje, hein? Hoje eu tô aqui toda. Deixa eu só ver essa caneta aqui, gente. Isso aqui é permanente, gente. Não posso. Meu Deus. Achei. Aqui. Vamos lá. Um solo agora argiloso, ok?
O que é um solo argiloso, ó? Vamos botar aqui, ó, vamos levantar para vocês verem, ó. É uma terra fofa e macia, tá bom? E esse solo retém a água com facilidade, ok? Então ele vai reter significa o quê? Que a água vai penetrar, mas ela vai demorar a ir embora, porque vai ser um solo encharcado, ele vai ficar tipo assim, aquela poça de lama, né? Vai ficar ali, aquela poça bem grande, então ela vai escoando bem devagarzinho. Ela não vai fazer assim, ó, igual uma enxurrada, ela vai demorar um pouquinho, tá bom? E outra coisa, e o solo calcário, vou pegar aqui de novo para vocês poderem ver, tá bom? Ó, o calcário, ó, é rico em cálcio, importante para as plantas e animais, tá bom? E esse solo é bastante comum no Brasil, tá bom? E esse solo também é o que se produz, é o que se faz, tem a fabricação, né, de cimento, de cal, que esse tipo de cal usa nas massas, tá bom? E no giz, naquele gizinho branco que a gente escreve num quadro negro, tá bom? Aqui, ó, só pra complementar aqui, ó. Jamanda vai botar aqui, ó, o calcário, tá bom? Aqui, ó, é utilizado na fabricação de cimento e cal. E esse cal vem da que você usa na argamassa, das massas, e o giz também que a gente escreve naquele quadro, tá bom? E outra coisa para complementar também, ó, para complementar não, perdão. Esse aqui, ó, vou botar aqui por cima. Eu vou chegar esse um pouquinho para cá, tá bom? Esse aqui, ó, já vai ser um solo umífero. A Jamanda tá procurando um lugarzinho aqui para botar, tá bom? Deixa eu ver. Vou chegar esse para baixo, tá bom? Isso, eu vou botar esse aqui, ó, tá? Aí, ó. Vou abrir aqui um cadinho, ó. E o solo umífero, né, que a Jamanda tinha mencionado anteriormente, ó, tem um aspecto escuro, em virtude do humus. Esse solo é rico em sais minerais e tem boa capacidade de retenção da água, pois além de humus, ele tem todos esses componentes aqui, ó. Ele tem areia, ele tem argila e calcário. E esse solo é o mais fértil existente, tá bom? Porque é um solo rico, é um solo muito bom para o cultivo, para as plantações. Ele é um solo bom porque é um solo tratado, é um solo rico em proteínas e sais minerais, tá bom? E outra coisa importante, que ele tem um aspecto escuro, tá bom? Em virtude desse humus, porque são restos de animais, vegetações, tudo isso que foi se decompondo ali e formou o humus, tá bom? E nós vamos conhecer já já na nossa folhinha que os animais, né, as minhocas, são muito bons como questão de componente para tipo de solos umíferos, tá bom? Agora você pega a sua folhinha, tá bom? De novo, que nós vamos falar sobre, deixa eu achar aqui, agora a gente vai falar sobre a erosão, tá bom? Jamanda, o que é erosão? Lembra que eu falei anteriormente que é o desgaste, né, causado pelas ações da chuva, do vento, dos efeitos naturais, né? Quando o solo fica muito exposto, acontece a erosão. E nós vamos descobrir os tipos de erosões, tá bom? Só um minutinho, a Jamanda vai pegar o outro cartazinho aqui, ó, do ladinho, só pra gente ter uma noção. Eu vou botar aqui por cima, tá bom? Esse aqui a Jamanda vai descer, tá? Esse aqui a Jamanda vai botar por cima agora, tá bom? Aí, deixa eu ver esse aqui no cantinho. Vamos lá. E agora a gente vai descobrir a erosão do solo. Lembra que eu acabei de falar, de mencionar aqui? É a ação do vento e da água de levar partes do solo de um lugar para o outro, provocando o seu desgaste, ou seja, ele vai levando esses efeitos, né, e o solo vai só desgastando. E nós temos alguns tipos de erosão. Primeiro, erosão eólica. Agora, pega a sua folhinha, tá bom? Aí na sua folhinha fala erosão eólica. Aí você vai grifar para mim agora.
é a erosão causada pelo vento. O vento desgasta as rochas e carrega o solo, levando areia e pedras para outros lugares, formando dunas ou montes de areia, tá bom? Isso é erosão eólica, tá bom? Agora a gente vai falar de erosão pluvial, tá bom? É a erosão causada pela água da chuva. O contato da chuva com o solo, ou seja, o impacto dos pingos da chuva caindo no solo, não só desgasta as pedras, como forma enxurradas que carregam grande parte do solo, deixando apenas uma parte fina e esburacada. Além disso, são carregadas as camadas superficiais e as mais ricas em humus. Então, o solo fica empobrecido e o terreno danificado para o plantio. Beleza? Pode grifar. Então, é a erosão causada pela água da chuva, tá bom? E embaixo vai desenvolvendo o que causa. E temos agora a erosão fluvial. Desculpa, erosão fluvial, tá bom? Grifa. É a erosão causada pela água dos rios, que carrega grande quantidade de terra de suas margens. Também as cachoeiras e as quedas d'água provocam a erosão. Alguns rios em solo arenítico formam os caníons. Então, grifa esse aí também, tá? Erosão fluvial, pode grifar. É erosão causada pelos rios, tá bom? E embaixo vai dizer as suas consequências. Agora, vamos conhecer também, ó, erosão aqui, ó, marinha, tá bom? É a erosão causada pela água dos mares. Pode grifar. E o que acontece? As ondas do mar batem nas pedras e na areia, fazem escavações, buracos e carregando pedacinhos de rochas e areia para outros lugares. Ou seja, de pedacinho em pedacinho vai se tornando algo grandioso e ali vai ocorrer a erosão marinha. E temos por fim, agora, a última, erosão glacial, tá bom? Então vamos lá, grifa pra mim. É erosão causada pela ação das geleiras, ok? E o que acontece? O descongelamento das geleiras e das montanhas produz grande quantidade de água que desce para os terrenos mais baixos, arrastando o solo e fragmentos de rochas, ok? Então grifa para mim, erosão glacial é causada pela ação das geleiras. Pode grifar aí, tá bom? E lá embaixo, a erosão pode ser evitada com o plantio de diferentes espécies vegetais nos terrenos desmatados, tais como margem de rios, encostas de morro ou mesmo ao redor de áreas construídas? Agora você vai pegar a sua folhinha, onde vamos falar sobre a conservação do solo, tá bom? Vamos lá? Conservação do solo. Depois da gente ter visto o que é solo, quais são os seus componentes, os tipos de solo, nós falamos sobre a erosão, né? O que causa, as consequências, quais os tipos de erosão. Agora vem a conservação. O que a gente pode fazer para conservar esse solo? Vamos lá? Bora lá? Vamos lá então na nossa apostila. Ui, desculpa. Para evitar que o solo fique, perdão gente, fique empobrecido, devemos ter cuidados especiais. Tinha que ser chamando, né? Cuidados especiais como adubação, aragem, drenagem e irrigação, tá bom? Vamos lá então, então são 4, ok? Eu botei aqui também, ó, adubação, aragem, drenagem e irrigação. Então são 4 tipos de elementos, né? De determinadas maneiras que a gente tem para deixar esse solo mais cultivável. Cultivável significa o quê? Que você vai poder cultivar esse solo, que você vai poder plantar, que algo vai poder produzir ali. E ali vai mostrar que tipo de elemento, ou de plantas, ou de vegetações, né? Você vai poder colocar naquele solo para se tornar um solo cultivável, ok?
Então, primeiro, nós vamos fazer a adubação. Adubação. O que vem a ser adubação? Pega a sua folhinha aí. Grife para tia Amanda. Consiste na aplicação de substâncias nutritivas no solo, para que fique fértil. Lembra? Fértil significa que ele fique bom, que ele fique rico, ok? Que ele fique bom para o cultivo. É feita com adubos ou fertilizantes, que podem ser orgânicos ou inorgânicos, ok? Grifa para tia Amanda. O que é fertilizantes orgânico? Significa o quê? Estrume, ou seja, são fezes mesmo de gado, galinha, de porco, de outros animais, folhas, frutos em decomposição. Isso é um tipo de adubo orgânico, tá bom? Agora vem os inorgânicos. Vamos grifar? É quem? São os sais minerais presentes no solo ou preparado em indústrias ou laboratórios de adubo. São aqueles que você compra nas empresas, nos mercados, né? Na questão de estabelecimentos comerciais que são próprios, né? São propícios à venda desse tipo de fertilizantes, ok? E temos o número 2, né? Eu tô vendo o número 2. Vamos para aragem, tá bom? Porque o livro eu botei o número 2. O que é aragem? Vamos grifar? Consiste em afofar e revolver a terra. Ou seja, é como se você estivesse assim, ó, amassando uma massa, né? Você não bate assim a massa do bolo, né? Ou quando você tá fazendo assim, vamos dizer, sua mãe esteja fazendo um biscoitinho, ou esteja fazendo até esses pãozinhos que a gente faz em casa, ela não tem que amassar assim a massa na mesa ou na pia, aí tem que apalpar, apertar. Então, a terra é como se fosse nesse mesmo sentido. Você vai afofar e revolver, só que você vai fazer isso com maquinário, com máquinas específicas para aquela determinada situação. Então vamos lá, esse processo, grifa, permite a entrada de ar no seu interior, deixando-o fofo e preparado para o plantio. A aragem, grifa, do solo pode ser feita com enxadas, com pás, arados ou tratores. Foi o que eu acabei de falar. A gente pode fazer com maquinário, né? Ou algumas ferramentas. Porém, quando você tem, vamos dizer assim, você é uma produtora, né? Trabalha com cultivo, com plantações. Então você tem uma extensão de terras, é enorme. Então para você trabalhar com esses elementos, né? Com esse tipo de equipamentos que são pequenos, então vai demorar muito. Então você vai usar um maquinário bem maior. Agora, se você é uma produtora pequena ali, plantando pouca coisa para você mesmo, então aí você começa a fazer isso com esses tipos de ferramentas, tá bom? Aí vem agora, deixa eu ver aqui, a aragem, né, que a gente acabou de falar, aí grifa. As minhocas também revolvem e misturam a terra e são uma opção mais saudável, pois não prejudicam os demais seres vivos do solo, como acontece no caso do uso de enxadas ou tratores, porque aí você já vai revolver a terra de uma tal maneira que você vai, às vezes, cavar muito forte, então tem que ficar muito atento a esse tipo de situação. Aqui, não sei na folhinha de vocês, não tem uma imagem, vou mostrar para vocês depois. Depois vem a drenagem, é o escoamento da água que fica retida, encharcando os solos. É feita a partir da abertura de valas e bombeamento ou colocação de tubos para escoar o excesso de água para outros terrenos, ou seja, rios ou lagos. Ou seja, quando a drenagem é como se você fosse fechar, assim, como se você fosse tampar determinadas áreas, né? Você fosse isolar. Aí você vai fazer uma drenagem em volta daquele solo, né? Para que aquela água, né, venha escoar para um lugar que você mesma vai direcionar, para não deixar aquele solo encharcado, tá bom? O escoamento, grifou, é o escoamento da água que fica retida, encharcando os solos. Não pode grifar. E para não acontecer isso, você faz isso através de valas, né? Você vai abrir as valas em volta ali para que aquela água venha descer. Ou você vai fazer uma turbulação, onde essa água vai ser jogada, né? Bombeada, diretamente para um rio, ou para uma lagoa, ou um açude, da onde você quer direcionar essa água. Você vai fazer esse tipo de procedimento. Agora, por último, temos irrigação. Vamos lá, vamos ver o que é irrigação? Grifão. É um processo
usado para umedecer a terra quando os terrenos são secos, ou seja, são permeáveis. Um solo adubado ou arado não está preparado para o plantio se nele não houver a quantidade certa de água. A irrigação, grifa, nos terrenos pode ser feita de diversas formas. Aí nós temos desviando a água dos rios para que através de canais chegue às regiões cultivadas. Você tem a construção de açude, você tem perfuração de poços ou perfurando poços, né, que eu já estou lendo já de uma outra forma. Por aspersão, ou seja, sistema de chuveirinhos ou por regadores. Ou seja, por exemplo, vocês já viram? Na casa da minha mãe mesmo tem. É um procedimento, é igual um chuveiro da sua casa, assim. É uma maquinazinha, né? Que tem um caninho, ele gira assim, ó. E vai jogando aquela águazinha assim, ó. Em tudo que ela vai girando, ela vai rodando, ela vai jogando água para todas as plantações. Então aqui te deu várias opções de irrigação, ok? A irrigação ela pode ser feita tanto desviando a água desses rios, né? Ou da onde você tiver, dos açudes, né? E trazer essa água toda para molhar essa plantação, tá bom? E por último, nós temos a folha que fala sobre a proteção do solo. Grifa aí para mim. Para proteger o solo, precisamos de alguns cuidados, tais como, primeiro tópico, grifa, não deixar lixo no chão, não fazer queimadas, nem derrubar as matas, não depositar fezes humanas no solo, não deixar sempre o solo gramado e plantado. E o último, evitar o uso de inseticidas, ou seja, agrotóxicos, em excesso nas plantações, pode grifar, pois além de se acumularem nas plantas, elas caem no solo, poluindo. E quando chove, as enxurradas podem carregar esse veneno, contaminando todos os novos terrenos, ou poluindo as águas para onde seguir, ok? Então, mais um recadinho básico aí, ó, grifa lá embaixo. Deve-se ter preferência pela agricultura orgânica ou biológica. Por quê? Porque será, grifa aí, que é a produção de alimentos e produtos animais e vegetais que não faz o uso de produtos químicos sintéticos, ou seja, produzido por indústrias. E geralmente adere aos princípios da agricultura sustentável, que utiliza os recursos naturais para cuidar do solo, ok? Até aí tá bom para você grifar. Essa questão que fala da proteção do solo são nós mesmos, seres humanos, né, que devemos ter esse cuidado. Dar preferência para essas atitudes, né, que vão fazer bem, não só para o solo, mas para a natureza, né? E não está aqui dando uma opção, né, abrindo uma janela para que nós venhamos consumir mais coisas orgânicas, né, e biológicas, para também, para a nossa própria saúde, né, e para a saúde também da natureza. E embaixo tem aprendendo um pouco mais. Acho que eu coloquei muito pequenininho, não sei se vai dar para vocês lerem. Mas o importante é só para vocês terem a noção que as minhocas adubam o solo, tá bom? Ela é um grande produtor de adubo. Ela é um grande produtor, né, de conservação e de adubo para o solo umífero, tá bom? Virou a sua página e na última página, virou a sua página, né? Pegou a sua folha. Tô acostumada que eu tô com o livro. E temos o subsolo, que eu acabei de falar, né? Mas é importante você grifar aí. A camada que se encontra abaixo do solo chama-se subsolo. É constituída de rochas. E no subsolo pode ser encontradas o quê? Grifa, jazidas de petróleo e de minérios, como o carvão de pedra, o cobre, o ferro e a bauxita, tá bom? Grifa também as grandes pedras, ou seja, rochas, que vemos na superfície muitas das vezes, formando montanhas inteiras, são prolongamentos de rochas existentes no subsolo. As águas dos rios e das chuvas podem penetrar no solo, passar pelas rochas permeáveis, e ficar acumuladas no subsolo. Sobre as rochas impermeáveis,
que impedem sua passagem. Essas águas formam os aquíferos, ou seja, reservas de águas subterrâneas que abastecem os poços e nascentes de rio, ok? Então é importante você grifar lá em cima, né, o primeiro parágrafozinho, que nós temos aqui, né, a nossa camada está aqui, a superfície, né, o Sol, e abaixo dela, que bem abaixo, vai vir o subsolo. Por isso que nós temos a extração de petróleo, né, que é a escavação mais profunda que existe, né, para a retirada do petróleo. É onde a gente encontra as jazidas também de ferro, de bauxita, né, e de cobre, e etc. E temos também lá por baixo, onde o texto acabou de mencionar, falando sobre os aquíferos. Aí embaixo tem assim, ó, aprendendo um pouco mais. O aquífero Guarani. Você sabe o que é o aquífero Guarani? Sabe aonde que é? Sabe não? Vou te contar agora. Bora lá que eu vou te contar. Vamos lá. Aí vem, ó. Ele é o maior aquífero descoberto no subsolo brasileiro. Sabia disso? Não? Então vou te falar, vamos lá. Recebeu esse nome em homenagem à nação Guarani. Sabia? Formada pelo povo indígena que habitava a região na época em que os europeus chegaram às nossas terras. É uma importante reserva de água doce, já em uso, mas que poderá ser ainda mais utilizada no futuro. Fica sob a região ocupada por uma parte de vários estados brasileiros. Tem sua maior parte em subsolo brasileiro e uma outra parte em subsolo de outros países, como a América Latina, os países da América Latina, desculpa. E dentro da América Latina, os países seriam Argentina, Uruguai e Paraguai, ok? É importante você grifar, tá? Eu posso perguntar alguma coisa sobre o aquífero, tá bom? Guarani. A sua formação, por que se deu, quais são os países também que ele se encontra. E é uma grande reserva de água, o quê? De água salgada? Eu falei, tia Amanda falou salgada? Não, uma grande reserva de água doce, tá bom? Essa vai ser a nossa explicaçãozinha de hoje, tá bom? Sobre solo, tá? Espero que vocês tenham... Desculpa. Perdão. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa questão do solo, né? E subsolo.